Namastê. O sentido da vida nunca veio em manuais. Nunca veio com respostas exatas, fórmulas prontas ou verdades absolutas escritas em pedra. Mas sempre se revelou, sempre. Para quem teve olhos para ver, para quem ousou silenciar o ego e escutar a sua alma. É curioso, né? A gente procura o sentido da vida como se fosse algo fora, como se estivesse escondido em algum lugar, no fundo de um livro antigo, uma filosofia complexa, ou em alguma teoria transcendental. Mas e se o sentido da vida nunca tivesse se escondido? E se ele só estivesse adormecido, esperando o momento em que a nossa mente cansasse de tanto gritar, para que, enfim, a alma pudesse sussurrar? Porque o despertar não acontece quando a gente entende algo com a mente. O despertar acontece quando a verdade nos atravessa de um jeito que não dá para fingir que não sabemos. E foi isso que os grandes avatares vieram nos lembrar. Eles não vieram para serem adorados. Eles não vieram para criar religiões. Eles não vieram para construir templos em seu próprio nome. Eles vieram para nos lembrar daquilo que a gente nunca deixou de ser, mas que acabou esquecendo no meio do caminho. Então veja, Buda não veio para ser uma estátua dourada. Ele veio para ensinar o caminho do meio, o silêncio interno, a mente desperta. Ele veio mostrar que o sofrimento existe, mas que ele pode se cessar. E que esse cessar não depende do mundo, depende de um olhar lúcido sobre a impermanência de tudo. Krishna também não veio para nos mostrar que a vida é sim uma batalha, mas que dentro de nós vive uma centelha divina, que quando essa centelha guia, mesmo a guerra externa se transforma em sabedoria. Hermes Trismegisto veio para revelar que o que está acima é como o que está abaixo, que o universo é um espelho do nosso mundo interno, que tudo vibra, tudo é energia, e que aquele que domina a si mesmo domina o mundo. E Jesus não veio fundar uma religião. Ele veio falar de amor, amor em sua forma mais bruta, mais corajosa, mais revolucionária. O amor que perdoa, o amor que se entrega, o amor que cura com o olhar, que nos lembra: o reino dos céus está dentro de vós. E por que não falar de Maria Madalena, a mulher que foi silenciada pela história, mas que carrega a visão mais íntima do sagrado. Ela enxerga além da forma, ela falava com os olhos, ela sentia o invisível. Ela representa o feminino que escuta a alma, o caminho ao lado da verdade, mesmo quando o mundo não reconhece. Platão falava das ideias eternas, do mundo sensível e do mundo intangível. Ele dizia que o corpo é uma prisão da alma e que o verdadeiro saber é relembrar aquilo que já sabemos, mas esquecemos ao nascer. Todos eles, à sua maneira, apontavam para a mesma direção. A vida tem um sentido. Quando o ser se lembra de sua natureza divina, quando a gente caminha nesse mundo, mas
se deixa prender pelas ilusões dele. Quando a gente trabalha, ama, sofre, sente, chora, ri, mas sem se identificar com nenhuma dessas ondas, sabendo que tudo passa, tudo menos o que é real. A sua essência, essa não passa. E talvez você esteja ouvindo isso agora com o coração pesado, tentando entender seu lugar no mundo, sua missão, seu propósito. Talvez você esteja cansado de tanto tentar, tanta busca, tanta expectativa, tanto desencontro. Mas eu te peço calma, porque você não está perdido, você não está perdida. Você só se afastou um pouco da sua essência e não tem problema nenhum nisso. Sabe, o mundo lá fora é muito barulhento. Ele vive te dizendo quem você precisa ser, o que você precisa ter, como precisa agir. Mas aqui dentro tem um silêncio que fala. E é esse silêncio que mora a verdade. A vida não é uma prova, não é uma corrida, não é uma obrigação. A vida é um lembrete constante de quem é você. E por isso hoje, mais do que entender o sentido da vida, talvez o convite seja outro. Sentir o sentido da vida, de dentro para fora, na sua respiração, no seu passo, no seu olhar. Você não precisa ser um mestre para acessar o sagrado. Você já é o sagrado se lembrando de si. Não se compare, não se cobre. Não ache que precisa chegar em algum lugar. Apenas caminhe. Caminhe com verdade, com presença, com lucidez. Porque quando você caminha com a alma desperta, cada passo já é o destino. Meu nome é Pedro Engler. Te espero no próximo episódio. Harion.